Mais um episódio do Fala Aí SESMAC. E hoje o tema é energia, né? Vamos explorar um pouquinho desse movimento que vem crescendo aí, que é a questão do mercado livre de energia, quais são os benefícios, oportunidades, riscos, né? Que também tem que se atentar a isso. E quais as oportunidades para consumidores, empresas. Meu nome é Águida Feitosa. João Sampaio. E nós estamos com Fábio Borges. E Daniel Macedo. Dois especialistas, Dois né, João? grandes especialistas, né? E energia, a gente fala que o mundo está conectado, fala da importância da internet, de tudo que o mundo moderno tem, mas sem energia nada funciona. Nada né? funciona. Então, a energia é um tema tão importante que tem dimensões que muitas vezes a gente... É como a saúde, né? A gente só dá valor quando perde, né? É verdade. Né? A energia mas é também, em tudo, viu? A gente só dá valor quando perde. Aí eu vou pra tudo. Isso aí. É bem por aí mesmo, mas tá certo. Não é? E assim, a gente queria ouvir um pouquinho quem são vocês, quem é o Fábio, quem é o Daniel, um pouquinho um resumo, né, da trajetória de vocês. Primeiramente, eu quero agradecer aqui a participação, né, o convite do Fala Aí SESMAC. Tive a oportunidade de conhecer a Águida no CPD, né? A gente de lá para cá sempre mantendo contato. Ela também é prima de uma pessoa amiga lá de Penedo, né? De Vanessa Veiga. E também a oportunidade de conhecer João Sampaio também, que eu já sou um seguidor aqui, um fã dele aqui. É o criador do Lete Apolo Silver. Olha, parabéns. Energia positiva. Energia positiva, 100%. Então, assim, sou engenheiro de formação, engenharia de produção. Concluí meu curso no SESMAC, né? Concluí em 2007, então de lá para cá sempre ingressei nessa área de energia e me apaixonei pela área de energia, que é uma área que está em expansão e hoje a gente está focado 100% nesse mercado, que é o mercado livre de energia, onde a gente vai poder explorar um pouco sobre os benefícios e as oportunidades entre os consumidores. E Daniel Macedo, vou deixar aqui para ele também poder falar, é o meu parceiro comercial, a gente está sempre junto aí, explorando o Norte e Nordeste. É isso aí, agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, ao convite, principalmente dessa instituição de ensino hoje que é uma referência aqui no nosso Nordeste. Então, obrigado. Assim como o Fábio que é egresso, também tenho familiares que estudaram e falam muito bem do SESMAC. E hoje a gente vê também um pouquinho desse sucesso aí de vocês, então agradecer bastante. Eu sou engenheiro de energia e informação da UFAL, então na parte de engenharia de energia. Atuo aqui junto com o Fábio no Mercado Livre já por volta de 5 anos. Então, apesar de ser novo, né, a gente já tem aí um calejado grande no mercado. Já vem aí apanhando bastante, aprendendo cada dia mais oportunidades para trazer de economia para as pessoas que têm a nossa consultoria, para os nossos clientes, para os nossos amigos. Então, é uma honra poder falar um pouquinho mais aqui sobre o Mercado Livre de Energia, que é um mercado aí que estamos sendo pioneiros aqui, junto ao Papo SESMAC, em falar dessa abertura, né, desse mercado, que só tende a crescer nos próximos anos e vai precisar também, aqui junto a uma instituição de ensino, de muitos profissionais capacitados para atuar nesse mercado. Então, tem tudo para dar muito bom aqui essa troca de experiências, né? Então, sejam bem-vindos, né? E, assim, é um tema realmente novo. Quando a gente fala a temática mercado livre de energia, as pessoas não têm muito conhecimento do que seria o mercado livre de energia. Então, a gente vai dar o pontapé, a gente quer que vocês comecem explicando, né, para os nossos... A gente está no YouTube, no Spotify, na Gazeta News, tá? Show! Isso aí. Então, assim, a gente quer que vocês expliquem, né, o que é o mercado livre de energia e qual a diferença dele para o mercado cativo ou regulado. É mais ou menos essas nomenclaturas que se utilizam, né? Correto. Então, o mercado livre de energia é um mercado bilateral, né? Então, é um mercado que ele já funciona aí já há mais de 20 anos, desde 95 foi a abertura do mercado, mas até então só quem podia ingressar nesse mercado eram os consumidores com demanda mínima de 500 kW. Mas de janeiro para cá, de janeiro de 24, veio essa abertura, né, do mercado para os consumidores com demanda mínima de 30 kW. Então, hoje qualquer consumidor que tenha transformador
e a demanda mínima de 30, conta de energia de 5, 8 mil reais, ele já tem essa liberdade de poder comprar o quilowatt-hora mês de um outro fornecedor, certo? Então, isso é o mercado livre de energia. Você vai celebrar um contrato entre fornecedor e consumidor final. Já o mercado cativo é o mercado onde eu costumo dizer que você está preso na distribuidora. Você está ali preso na regulamentação, e o mercado livre ele veio para trazer benefício, né, que é a economia. Eu vou deixar o Daniel também complementar um pouco do que eu estou colocando. Hoje esses consumidores, né? Vamos dizer aí, boa parte dos consumidores do Brasil, eles estão nesse mercado cativo, que é o mercado regulado. Então, esse mercado, o consumidor, ele só está disponível ali comprar da concessionária de energia local. Então, ele não tem essa possibilidade de escolher quem é o seu fornecedor. E como o Fábio falou, essa regra para escolher o seu próprio fornecedor, ela vem caindo. E até que agora em janeiro a gente tem essa possibilidade. Então, qualquer consumidor que ele tenha um seu transformador, aquele que fica no poste, que tem que tem um transformador no poste, ele está apto a comprar isso aí. Então, antes eu tinha hospitais, eu tinha shopping centers, e hoje eu tenho escolas, igrejas, academias, panificações. Então, tem uma série de consumidores aptos a ter essa modelagem. Então, o que muda de uma coisa para outra é que, basicamente, hoje eu só tenho a Equatorial lá para escolher o meu, aqui no caso da gente em Alagoas, a Equatorial, mas no Mercado Livre não. Eu tenho a opção de escolher quem vai ser o meu fornecedor. E tudo que a gente sabe, quando tem uma concorrência, quando eu tenho um mercado aberto, um livre mercado, eu tenho economia. Porque eu tenho ali uma certa briga por preço. O consumidor lá, dono do seu restaurante, ele vai poder, junto com o seu consultor de energia, que é o papel que a gente faz hoje, de prestar essa consultoria, de ir no mercado, procurar quem é o melhor fornecedor para cada realidade, ele vai poder optar, olha, eu vou comprar do fornecedor lá do Rio de Janeiro, de São Paulo, que tem a usina hidrelétrica, que tem a eólica. Então, hoje, esse mercado livre ele possibilita que esses consumidores tenham a oportunidade de escolher de onde vão comprar a sua energia. Então, com isso, a gente tem economia. Pegando um pouco dessa questão inicial, do conceito, né? A gente fazendo uma retrospectiva do que seria a questão da energia no Brasil, tem uma certa analogia até com o que aconteceu com a telefonia, né? Isso. E que antes, né, há tempos atrás, todo investimento era feito pelo Estado, né? Isso, correto. E a partir de determinado momento houve uma abertura, né? E possibilitou também o investimento de empresas. E nesse sentido aí, como é que a gente poderia explicar melhor, né? Vocês que são especialistas da área, como se deu esse processo, né? Porque fica, assim, para a maioria da população, fica uma coisa meio que distante aí, nem entender, né, esse novo cenário, né, do e muitos nem conhecem, energia, né? Muitos nem conhecem, maioria, né? Porque né? como não chegou para o consumidor como a gente de uma residência ainda, né? Então muitas pessoas talvez nem conhecem como é que está esse mercado. É importante a sua pergunta. Boa pergunta. Então, esse mercado, ele, como a gente costuma falar, mercado livre. Então, muita gente ainda hoje desconhece e associa muito o Mercado Livre com o mercado do site, né, de compra. Mas e quando eu estava falando sobre essa pauta, todo mundo falou, Mercado Livre, não existe outro nome. Eu falei, não, é esse nome mesmo, Mercado Livre de Energia. Então assim, como o João bem... uma propaganda para o site. Como o João bem colocou aí, fazendo essa analogia, realmente, o Mercado Livre, ele veio para diversificar a matriz energética brasileira e, ao mesmo tempo, incentivar grandes investidores a investir na geração de energia do nosso país, na eólica, na biomassa, na hidrelétrica, na solar, na biogás, que vem do gás de aterro. Então, toda essa energia é uma energia sustentável que vai levar um benefício de desconto para o consumidor final. Então, ele vai ter essa liberdade de ele poder escolher o seu fornecedor, escolher o tempo de contrato, escolher a flexibilidade e o montante que ele vai conforme a realidade do perfil de consumo dele. Então, isso é a liberdade do Mercado Livre. A gente tem essa pegada bem importante, que é, como o Fábio colocou, da diversificação da matriz energética.
Então, hoje, o governo ele abriu esse mercado justamente para trazer mais competitividade, mas também para ter esse lado de diversificação. Porque hoje, no Mercado Livre, eu não tenho só a energia que a Equatorial me vende, por exemplo, que é uma energia que não me dá desconto nenhum. É só o produto energia. É o pacote feito, né? É o pacote feito. Transmissão, distribuição, compra da energia, está tudo ali naquele meio. Às vezes a gente não sabe diferenciar muito bem essas questões. Então, dentro desse pacote, muito bem colocado, João, a gente tem a transmissão, colocando de modo simples, a transmissão e a tarifa de energia, que é como se fosse a compra. Então, hoje, para o governo, quando abriu o Mercado Livre, para poder justamente incentivar a matriz energética diversa, sustentável, limpa, ele deu também essas possibilidades de quem compra uma energia no Mercado Livre limpa, proveniente da solar, da eólica, que da aí biomassa. Já é outro setor, é a geração, no caso, Isso, né? na geração. Vamos dizer assim, estaria dividido em 3? Isso, Geração, distribuição e a transmissão. Seria isso? Perfeito. Por aí, exatamente. Simplificando em dois... Simplificando, né? A gente teria... Para que nossos ouvintes... Compreendam, não, porque mas tá algo certo. novo. Então, Correto. realmente, quanto mais detalhes a gente for colocando, facilita Isso. mesmo. Aí, nesse quesito da transmissão, da distribuição, o que é que o governo fez para poder potencializar essa energia limpa? Então, ele deu um desconto de 50% nos contratos que esses consumidores que têm transformador têm. Então, todo cliente, todo consumidor hoje, que ele vai precisar energizar sua academia, vai colocar energia na sua faculdade, ele vai precisar de um transformador. A partir do momento que ele precisa de um transformador, ele precisa ter um contrato com a concessionária de energia local. De demanda, que a gente de chama. demanda. Seria com a distribuição? Isso. Com o distribuidor, né? Distribuidor local. Isso, exato. Aí, o que é que o Mercado Livre fez para poder trazer mais competitividade para quem faz essa adesão ao Mercado Livre? É dar um desconto de 50% nesse contrato. Então, entre 50% e 100%. Então, eu tenho hoje no mercado a energia convencional, vamos chamar de energia suja, que é a energia do petróleo, do carvão, enfim. Eu tenho a energia 50% incentivada, que é a eólica, que é a solar, e eu tenho a energia com 100% de desconto, que hoje é a energia mais valorizada no nosso Brasil, é a energia vamos colocar, de aterro sanitário, que ela tem todo um papel de sustentabilidade, de desenvolvimento do urbano, né? Então, o governo fez essa questão de dar diferentes descontos para poder fazer com que o consumidor que vai para o Mercado Livre, que ele opte por uma energia limpa, que é justamente a energia que os pequenos consumidores podem optar. Então, pensando muito também na questão da sustentabilidade, né? Exato. E vendo esse aspecto da sustentabilidade, a gente ouve, né, que nós não somos especialistas, outra vez dizendo isso, mas que o Brasil é um país privilegiado, né? Isso. A questão da energia hidráulica, Isso. Hidráulica, Exato, hidráulica. É em torno de 70%, né? Aí exato. vem depois aí a eólica depois, né? Isso. E a energia solar, que era uma coisa que, até pela quantidade, pelo que mais se fala de que a própria eólica, né, ainda está bem atrás Isso, correto. da energia eólica. Correto. Então, a gente hoje é um país privilegiado, como você bem colocou, de causar inveja para grandes investidores e outros países aí afora. O que é preciso ainda é incentivo, né? Políticas públicas. A gente conversou aqui sobre a geração do biogás. A geração do biogás ela vem de gás de aterros. E hoje você vê que a gente tem muito ainda a se explorar dos aterros sanitários. Ainda tem muito lixão por Brasil afora. Mas é uma energia que falta incentivos realmente fiscais do governo. Desses incentivos é esses descontos que eu falei. Então, se eu tenho um desconto melhor para o meu consumidor, essa energia se torna mais valorizada. E o empresário, quando ele vai investir nesse ramo de energia, ele vai buscar essas energias limpas, que vai trazer um benefício para o cliente dele e remuneração também. É isso que eu ia falar. Ele vai estar não só ajudando ao planeta, quem está no momento que a gente sabe agora, acho que já se falou tanto nisso, da importância da questão da sustentabilidade, tudo isso, mas todo mundo
muitos ainda deixam a desejar, né? Exato. E a gente está vendo as consequências chegando, né? Exatamente. Rio Grande do Sul é um exemplo disso que aconteceu agora. E aí eu acho que isso é um ponto, né? Fortalecer essa questão da sustentabilidade, uma contribuição para isso. E aí quando a gente pensa em empresa, a empresa também tem que pensar na parte financeira. Correto. Que aí eu Correto. queria que vocês falassem um pouquinho mais quais são os benefícios nesse sentido, né? Com certeza, com certeza. Então, entrando também nos benefícios e puxando também para o marketing, todo consumidor que ele está recebendo energia do Mercado Livre, que vem de fontes renováveis, ele também recebe um certificado de selo verde, né, por estar recebendo energia de fonte limpa, renovável. Então, aquilo serve como um trabalho de marketing, não é um apelo... Isso é o que brilha os olhos aí do marketing nas empresas que a gente com visita. certeza. E também Verdade. para aquelas empresas que fazem a parte de exportação, é um ponto muito importante. Até a parte de venda de aves também, na parte de frigoríficos. Então, tem uma série de nichos que eles são muito... O produto deles é valorizado quando ele é produzido com energia limpa. A gente tem até um exemplo aí das grandes cervejarias, que a maior parte delas aí a gente já tem lá, produzido 100% com energia renovável, energia verde. Então, fora o apelo financeiro, a gente tem um apelo sustentável que é muito importante. Então, a gente tem certificados hoje de diversos tipos, com validade internacional, que são reconhecidos para a parte de crédito de carbono. Então, é um mercado que ele agrega de todos os lados, né? E requer, né, pelo que a gente observa, de especialistas como vocês, que muito conhecimento, né, de como funciona toda essa matriz energética, né? E cada vez mais a tendência é que ela cresça, né? E que haja necessidade maior ainda de entender todo esse processo, porque a composição de preço, pelo que eu estava vendo, devido até o clima, né? Interfere no serviço que você presta, Exato. né? No clima. Vamos entrar nessa linha. E tem eu tô vendo pensamento até estratégico, né? De anos na frente para poder... O João, com a visão de gestor, também colocou esse ponto muito bom, porque o clima hoje é o que mais faz, impacta os preços da energia no Mercado Livre. É diferente do que eu tenho hoje na concessionária local, que eu tenho que aceitar o que ela me coloca e pronto. Eu só tenho ela, né? Só tenho ela. Mas a partir do momento do Mercado Livre, eu tenho preços como se fosse uma bolsa de valores. Que eles oscilam para mais, para menos, principalmente devido a o quanto é que está sendo de energia consumida, como é que está meu clima, meu tempo. Então já entra aí numa parte de meteorologia, de satélite e tudo mais, El Niño, Laninha. Aí quando a gente tem uma matriz energética, como se colocou, muito forte na hídrica, na hidráulica. Como é o caso do Brasil. Como é o caso do Brasil, eu tenho uma matriz que ela é sustentável, renovável, uma das maiores aí a nível de mundo. Porém, eu tenho uma matriz que ela fica muito refém de clima, de chuva. Então, esses benefícios, esses incentivos, eles são muito bons para diversificar, porque a gente tem que ter aquela usina, aquela energia de base, que, por exemplo, é só jogar carvão ali que eu tenho aqui a minha energia, para não ocorrer casos como apagão e tudo mais. Mas no Mercado Livre o que eu tenho é que todas as premissas de clima-tempo, elas alteram os preços e alteram as economias dos clientes. Mas para tranquilizar já nesse quesito, uma vez que a gente firma um contrato de uma migração de um consumidor para o ambiente livre, que ele sai do cativo, que ele sai de ficar refém da concessionária local, ele trava um contrato aí de 3, 4, 5, 6, 7 anos, em que ele já vai ter um preço definido. E esse preço ali é aquele e pronto. Então esse contrato, quando ele firma, ele já tem quanto? Já tem uma previsibilidade. Ele já tem uma previsibilidade. É que vocês fazem um estudo para saber o que faz. A gente faz uma simulação para apresentar para ele. Então, ainda entrando nesse assunto dos benefícios e oportunidades, o benefício é que ele vai ter uma energia limpa e um desconto no fio, na distribuição, o frete, vamos falar assim, de 50%. Então, hoje, o Mercado Livre, até o ano passado, ele estava representando na média de 30% a 40% de economia para o consumidor final. Aí, entrando nesse clima-tempo que o Daniel acabou de colocar, reduzir um pouco, porque tem também os pontos estratégicos onde essas chuvas estão ocorrendo, na região sul, sudeste do país, onde impacta no preço do Mercado Livre de energia. Então, hoje os preços estão variando hoje entre 20% e 30% de economia, certo? Para o consumidor final. E as oportunidades que a gente enxerga nesse mercado são oportunidades para diversas áreas da engenharia, da administração, do direito, porque esse mercado é como a gente, antes de entrar aqui, estava colocando, tem muita informação, muito conteúdo, muita informação técnica.
A gente está aqui conversando, vocês já sabem aí um pouco, o insight está dando aqui, a gente está falando. Mas se a gente for entrar na técnica mesmo, é muita informação, se aprofundar. Né? E aí, assim, é necessário um mercado em crescimento, que vai precisar de profissionais especializados nessa área. Hoje a gente... E o peso da credibilidade desses profissionais, né? Exato. Porque eu acho que isso daí é um fator muito importante, porque são muitas variáveis, né? E a responsabilidade é grande. É grande. Né? Hoje a gente atende vários perfis de cliente. Hoje tem cliente que tem uma energia solar instalada já na sua propriedade, lá na sua fábrica, mas cresceu linha de produção e a solar não está compensando mais. Aí a gente entra para prestar uma consultoria para ele, para potencializar um ajuste para potencializar a economia dele e ver o que melhor encaixa. Então tem diversas... Realmente, o cenário hoje, para um consumidor ser o máximo eficiente possível, é ele ter a sua geração e ele também aderir ao Mercado Livre. Aí, como o João colocou, é uma parte muito técnica. Então, requer que seja feito diversos estudos, análises financeiras, enfim, uma série de projeções para poder tomar a decisão correta e no momento correto. Não é a pergunta só que define, né? E até falando nessa questão de composição de preço, é importante lembrar, principalmente aos empresários, né? Assim, que a consultoria, como vocês levam de todo esse conhecimento, elas fazem parte do preço final do seu produto, do preço final da sua empresa. E até do retorno que você vai ter também, Isso, né? Isso, e define, porque de repente você pode até ficar para trás se você não tiver se depender muito da energia para produzir o seu produto e o seu concorrente está buscando alternativa. Perfeita colocação, João, é isso aí. Mesmo, porque faz toda a diferença. Tem um caso aí, supermercado. A maioria dos grandes supermercados, eles já se encontram no Mercado Livre de Energia. A gente tem aí o Grupo Mateus, que já está no Mercado Livre, Açaí Atacadista já está no Mercado Livre há muito tempo. Então, aquele empresário que está ali na esquina e está deixando passar a oportunidade de economizar, está perdendo. Está perdendo a competitividade. Né? Entendeu? É justamente o que o João acabou de colocar. E o mercado, ele é um mercado que vai precisar realmente de profissionais. É um mercado em expansão. Eu e Daniel, a gente conversa muito. E Daniel também era da Renotec, empresa júnior da UFAL. Onde a gente também teve compartilhando informações com eles, explicando, incentivando. E eu acredito que vocês também devem ter a Júnior lá, que Nós temos a incubadora. A gente pode também incentivar, motivar esse pessoal novos, né? Vocês marcam uma referência nesse movimento Júnior também. Saindo à frente no podcast também agora. Até vontade de... A Águida aí que capitaneou essa ideia aí, realmente. Mas a gente tem que acompanhar a comunicação, né? Então é uma nova forma de comunicar. É a mesma coisa no Mercado Livre. Exatamente. A gente está aqui acompanhando uma nova tendência e unindo duas tendências, que é o podcast e o Mercado Livre. Dando uma deixa aí, Fábio, há muitos anos, até antes de popularizar a questão do podcast, já vinha, rapaz, vamos abrir um podcast aí para conversar sobre... Conversas energéticas aí. Foi empreendedor é empreendedor. Mas né? ele tem visão assim, lá tem uma visão. Tem. Então eu fiz o curso, conheci Águida e lá, quando saí do curso, saí decidido a fazer o meu podcast, o nosso podcast. E foi quando a gente criou o EnergyCast Nordeste. Sim. Então a gente está planejando, vai ter oportunidade de vocês também, já sinto os convidados aí desde já para a gente programar, né? Com certeza. E a gente está muito feliz por estar aqui bem descontraído e falando sobre um mercado em crescimento, que é o Mercado Livre de Energia. Mercado em crescimento, mercado importantíssimo. Eu acho que vocês trazem várias vertentes aqui. A questão da sustentabilidade, que é fundamental. A questão da competitividade, né, para as empresas. Eu acho que isso faz toda a diferença. É um tema totalmente novo mesmo. Você, quando se fala nesse tema, as pessoas... Não vou falar o nome mais do app, né? Lá que nós temos, né? Senão a nossa produtora ali vai cortar o episódio. Mas assim, vocês estão trazendo informações totalmente novas e importantes para muitas pessoas. Então, eu queria que vocês trouxessem assim,
mais detalhes em que sentido? Por exemplo, eu hoje, vamos dizer que eu sou uma empresa, que esse a partir de janeiro de 2024, empresas Isso. menores já conseguiram Perfeito, entrar perfeito. nesse Pequenas e processo. médias empresas. Ou seja, já é um tipo de consumidor que pode participar Isso. do Mercado Livre. É Isso, isso, correto. né? Então, assim, se eu busco o Mercado Livre, eu não sei como funcionaria. Qual é o primeiro passo que eu teria que dar? Então, boa Buscar pergunta. uma empresa como vocês, um Isso. consultor, né? Então é importante Buscar trazer um consultor, uma empresa que tenha uma certa referência e credibilidade no mercado. E o primeiro passo seria o quê? Todo consumidor que está na média e alta tensão, ele tem um contrato com a distribuidora. Então, esse contrato ele tem um período de vigência. Geralmente é 1 ano, com renovação automática. Geralmente era assim. Mas de um tempo para cá, veio... Em janeiro também. Em janeiro teve muitas Foi, mudanças muita mudança. e flexibilizações boas para o consumidor e para a gente que trabalha Que bom. nesse Foi. setor também. Então, como o Fábio colocou, esses consumidores antes era preso anualmente por um contrato com a distribuidora local. Mas agora, todos os contratos novos, que serão celebrados agora a partir de janeiro de 24 e que estão se renovando nesse ano agora, basta o consumidor demonstrar o interesse através de uma carta E para a pode cancelar concessionária já. e pode encerrar esse vínculo contratual em 180 dias. Então, vamos dizer agora, estamos em junho, o consumidor pode já comunicar para em janeiro de 2025 Então, é ele já importante iniciar. frisar aqui. Independente, porque muitas vezes a gente tem a impressão que para ele fazer isso, ele tem que ser gerador, ou seja, ele tem que ter, como aqui no Nordeste, principalmente aqui em Alagoas, especificamente, tem muitas empresas colocando usinas de energia solar. Mas independente de ter a energia solar, ele pode entrar nesse mercado para buscar a Perfeito. economia, tudo Exato, isso que a gente está falando. Até não é porque isso? vocês vão orientar com a energia adequada ali. Isso. Não é isso? Nem mais ou menos Exato, por aí. Então, ou perfeito. seja, não tem uma linha específica a seguir, né? Vai analisar o empreendimento, estudar e ver a necessidade dele. Exatamente. O perfil de consumo desse cliente. Como o Daniel colocou desde o início aqui, tem clientes hoje que hoje fez uma grande usina solar para atender ao seu empreendimento. Certo. Mas não está tendo a economia desejada. Gastou um milhão, 2 milhões e não está tendo a economia desejada. Aí é onde entra o especialista para analisar e o que foi que ele dimensionou para a gente poder melhorar e potencializar essa economia dele. Então a gente pode tornar ele autoprodutor de energia, que a gente chama, que aí ele vai estar com a solar gerando e ao mesmo tempo no Mercado Livre. Aí a gente chama de autoprodutor de energia. Então, se em algum momento ele não tiver consumo para essa geração toda que ele gerou, ele pode até optar por vender e ser remunerado financeiramente em dinheiro, em conta corrente. Porque vamos dizer que esse gerou 1 milhão de quilowatts, consumiu 500 mil. Então, eu tenho 500 mil ali para poder disponibilizar em mercado, de acordo com essa bolsa de valores, para poder ser remunerado. É realmente o mercado mesmo, né? Quer dizer, o mercado negócio mesmo. mesmo. É negócio mesmo. Energia Business, hoje, né? além de competitividade, se você opera, se você compra bem, ela também é uma forma de ter uma receita. E tem um retorno, E tem um né? retorno, que é o que o empresário quer. Quando ele investe, ele quer que aquele dinheiro retorne para ele e traga uma rentabilidade. Então, além desse perfil contratual que a gente tem, que é o que vincula o consumidor à concessionária local, mercado regulado cativo, a gente tem as duas coisas que andam em paralelo. Eu falo até que é mais importante a parte de perfil. Então, eu tenho que entender se aquele cara, se aquela empresa, ela funciona no horário de pico. Porque o horário de pico hoje, para esses consumidores que têm transformador, chega a ser isso aí, horário de 7 pico. vezes mais caro. Então, se eu tenho a energia ali que em Alagoas é 5h30 às 8h30 de todos os dias úteis, ali segunda a sexta, tirando os feriados nacionais, se eu tenho uma energia que é 7 vezes mais cara naquele período, Chega a Aquele 7, período. em chega a média ser 7 7 vezes mais cara. Então, hoje, quando a gente está passando na rua, eu tenho, por exemplo, larguei do trabalho 6 horas, eu vou no mercado do meu bairro e ele está lá com aquele barulho alto, que é o gerador de energia funcionando. Por quê? Se eu for pegar na minha distribuidora local, vai ser por volta de R$3 o quilowatt-hora. Exato. Então, o gerador ele consegue entregar, seja ele diesel ou a gás, que é um pouco mais ecológico, uma energia um pouco mais barata. Então, a gente vai analisar ao fundo tudo que se passa no quesito energético daquele cara. Se ele tem um gerador a diesel, se ele funciona nesse horário caro, se ele não funciona,
se ele funciona final de semana, se ele tem uma geração solar dentro da carga, fora da carga. Então, são as duas coisas ali que andam em paralelo. E assim, eu posso dizer, né, que o SESMAC mesmo, eu participei assim das decisões do SESMAC, está inserido nessa questão da energia solar. O SESMAC fez um grande investimento e pensando, primeiramente, pode-se dizer, por ser uma instituição sem fins lucrativos, não que não tenha que ter superávit, mas pensando na questão ecológica, né, um exemplo, né, como uma instituição de educação, e também na questão financeira, né, porque isso sustentável também. Como prestador de serviços, né, imagine a estrutura para manter acesa aí de salas de aula, laboratórios, ar-condicionados, né, computadores, é muito grande. E realmente a gente pode dizer que a gente deu esse primeiro passo, mas a gente ainda precisa, quando eu falo a gente, a instituição SESMAC precisa de gestores como vocês, né, de especialistas como vocês, para fazer uma adequação. Otimizar, né? Porque não é simplesmente instalar, né, a usina de energia e está tudo feito. Vai muito além, né? Vai muito além. Percebi que vai muito além, mas eu vou puxar de novo aquela questão de quem quer iniciar, né? Quer adentrar, vamos dizer assim, no Mercado Livre. Então, vamos lá. Vocês trouxeram já uma notícia boa. O empreendimento não precisa mais estar preso a um ano de contrato. São 180 dias. 180 dias. Certo. A partir daí. A partir daí, a gente envia um e-mail, né, protocolando na concessionária que o cliente vai migrar com 180 dias. Nesse período dos 6 meses, a gente já entra num processo que é o quê? É realizar uma cotação no mercado, buscando os melhores preços de energia para aquele consumidor. A gente geralmente abre um bid, que a gente chama, né, convidando empresas a participar do processo. A gente, vamos lá, pega 10 empresas e aí a gente abre e apresenta. Aqui, Águida, aqui segue os preços da empresa A, B, C. O melhor preço vai representar uma boa economia e ali a gente celebra um contrato de 3 a 4, 5 anos. Analisando todas as premissas, essas negociações são feitas. Então, depois que ele demonstra esse interesse, a concessionária diz, olha, realmente eu não tenho como lhe prender aqui, porque ela não pode. Hoje, estando dentro dessas regras, o consumidor pode ser livre. Então, aí, tendo esse de acordo de que, olha, foi aceito, você pode ingressar nesse mercado, a gente faz esse processo que o Fábio colocou. Então, dentro desse processo, a gente tem o principal ponto, para principalmente a maioria, é preço. Mas a gente sempre busca evidenciar os diferenciais, que são flexibilidade. Nem sempre o preço vai ser fazer o meu retorno final. Ali, exatamente. Perfeito. Porque às vezes a gente tem muitos fatores agregados. Então, até já pontuando rapidamente a questão de receios com relação ao Mercado Livre, a gente tem, e se faltar energia? E se eu tiver um contrato que eu ultrapassei? Então, era isso que eu ia perguntar, os riscos, né, que pode ter o consumidor nesse mercado, né? Perfeito. Porque é algo novo. E até, né, assim, o que, né, dentro dessa conjuntura de preço, tem até a questão de como a economia do país está evoluindo, né? Porque se ela há uma evolução, né, forte, exato. Há um consumo, naturalmente, há um consumo de energia, a necessidade de geração de mais energia. E esse daí foi até um dos motivos, né, do que o governo, né, pelo que eu andei vendo, dando uma pesquisada, que o governo percebeu que não ia dar conta, né, isso há décadas atrás, né, e por isso que motivou a abertura aí do capital privado entrar e vir investir nessa questão da geração de energia, Exatamente. né? E houve um desenvolvimento, né? E vem crescendo muito, vem crescendo muito. E a Águida estava ali perguntando, mas no fundo ela quer saber quando ela vai poder exatamente, a gente que tem residência, que não é empresa. Né? Então, esse assunto está transitando no Congresso, né? Está transitando no Congresso para aprovação 2028, meados de 2028. 2028 se vier antes, melhor ainda. Mas existe uma classe, a Associação Brasileira das Comercializadoras de Energia, que é a Abracel, que é quem defende a nossa classe nessa área. E vem acompanhando, nossa empresa também vem acompanhando isso no mercado. E vai ser um benefício muito bom para todos nós, né? Todo mundo comprar uma energia mais barata. Da mesma forma que a gente está discutindo sobre o mercado de energia, tem o mercado do gás. Existe aí também a liberdade que logo deve vir aí, a abertura do mercado do gás. Isso também vai ser muito bom para todos os empresários. Mas para vocês, consultores, assim, quando abrir, né? Porque aí, quando se fala em empresas, né, é um número restrito. Quando abrir para esse, pode ser assim, esse individual, certo.
como é que vai esse Sim, mercado? acho que a vai tecnologia ficar vai estar Hoje, total, tem que ter uma tecnologia aí Exato. bem Hoje, atrelada, Hoje, né? nessa demanda mínima de 30, que foi a abertura do mercado, a gente está falando de mais de 200 mil consumidores, já abriu aí. Exato. E agora, com essa abertura vindo para 2028, a gente está falando de mais de 80 mil ou mais. Exato. A gente Muito consumidor. Então, tem assim, um perfil diferente no Mercado Livre. Antes eu tinha uma quantidade restrita, mas era uma quantidade restrita que já representava mais de 30% do consumo do país. Porque eram os maiores. São os maiores. maiores. É. Então hoje também trazendo para o industrial, O hoje varejo são também, né, agora? mais de 90% das indústrias já estão nesse ambiente. É. Então isso aí, quando a gente chega para uma reunião com o industrial, ele sabe, rapaz, eu tô dentro dos 10 que não estão, eu não quero ficar assim. Então, quando o meu vizinho já entrou, o meu concorrente tá, por que eu não vou estar? Então, o mercado está muito aquecido para isso aí. Então, quando a gente fecha um contrato com a indústria, com o comércio, a primeira coisa, rapaz, quando é que a minha casa vai poder aderir a isso Mas daí? eu imagino que Então, deve ter muitos Esse questionamentos, mercado né? que o João colocou, a gente chama de varejo. É o varejo, é o varejinho. A gente já está atuando O nele. mercado vai se moldar cada vez mais. né, pra A gente isso já aí. está atuando. Existe dois mercados, que é o varejista, que a gente chama, e o atacadista. O atacadista é para aquele consumidor que paga a conta 200 mil. R$100 Então, a gente está atuando no varejista. Então, essa abertura que está por vir aí dos consumidores de baixa tensão, a gente já está se mudando, se preparando para ele. Criando mecanismo, plataformas. A tecnologia vai ter que estar bem próxima de vocês. exatamente. Eu queria até saber como é que funciona essa questão da relação com a Eu tecnologia. vou puxar para né? essa questão das problemáticas, porque realmente tem muita gente que... A gente falou N motivos maravilhosos aqui de Isso. porque Os lados os positivos, empresários que né? estão nos assistindo aqui devem estar pensando, rapaz, como é que Não. isso nunca chegou aqui para mim? Sim, mas exatamente. antes de você colocar, ela falou uma coisa que a gente não explorou muito com relação aos riscos. Isso, Então, isso as mesmo. problemática. Vamos falar agora. Os riscos é o Nem tudo seguinte. são flores. então. É importantíssimo que você, quando for celebrar um contrato, seja na gestão da energia ou no fornecimento da energia, você busque empresas que tenha empresas sérias no mercado, que já tem credibilidade, capital aberto. Por exemplo, hoje a gente trabalha muito com a CEMIG, que é uma grande economia mista, uma grande distribuidora de Minas Gerais. Aí tem CPFL, tem um grupo... Além dessas grandes empresas, eu tenho as modelagens Isso. disponíveis hoje no mercado. Então, o que o cara principalmente pergunta pra gente, rapaz, se eu contratar aqui, eu dobrar de tamanho no ano que vem? Que a gente sabe, a economia Pode acontecer, pode acontecer. lógico. bombando, eu tô Isso. sempre aqui oferta e demanda. Se eu chego na porta da indústria, eu dou para ele mais um cliente, ele vai aumentar a sua fabricação e tudo mais. Às vezes a gente não tem isso de pensamento de curto prazo, mas acontece. E o contrário também, né? Ele Contrário fazer um também. contrário... E reduzir, né? E ter que reduzir está impedido, Isso, né? exato. A gente tem essas duas frentes que podem representar um receio de fazer esse passo à frente, que é sair do regulado e ir para o livre. Então, hoje a gente tem como tranquilizar o consumidor em todos esses aspectos que eu vou pontuar rapidinho. Então, hoje os contratos, antigamente, quando eu tinha só o pessoal Braskem, grandes shoppings, grandes consumidores, eu tinha contratos muito restritos, de 5% de flexibilidade. Então, eu contratava 100 mil quilowatts, eu podia até 110 ou 90. Mas hoje não. Para qualquer tipo de indústria, de comércio, de prestador de serviço, nós conseguimos e o mercado consegue fazer contratos em que ele só paga o que ele consumir. Exato. Então, vamos dizer que o cara está lá 90, 100 mil quilowatts, 100, do nada ele tem um problema financeiro, a empresa entre recuperação judicial cai para 10% ou até ele precisa reduzir ali para o mínimo. Então, esses contratos ele não vai ter penalidade por ter reduzido o seu consumo. Mesma coisa se ele quiser duplicar, triplicar, quadruplicar o seu consumo, o contrato atende. É claro que quanto mais flexibilidades, eu vou ter a questão de preço. Então, o preço aumenta 1%, 2% por cada coisa dessa que eu coloco. Então, esse é o primeiro ponto que sempre nos perguntam, que o mercado é muito volátil. E o segundo deles a gente tem, que é a questão de se faltar energia, se o Mercado Livre não me entregar essa energia. Então, para tranquilizar o consumidor, tudo continua normal. Então, aqui no nosso caso, Equatorial, Pernambuco, a CELP, Neoenergia, Bahia, Coelba, Neoenergia também. Então, essas distribuidoras locais, elas continuam entregando a energia normalmente.
vamos dizer, precisou de um serviço no poste da minha rua, na cabeamento da minha rua. É a concessionária local que vai fazer isso. A energia que chega é a mesma, certo? Então, o serviço da concessionária local, ele continua sendo prestado e a gente continua pagando por ele. É como se fosse na energia solar, que eu tenho a taxa mínima, por exemplo. Então, no Mercado Livre eu ainda vou ter, a minha única conta, ela vai ramificar em 3, por exemplo. Eu ainda vou ter uma parcela pequena da Equatorial com os descontos. Eu ainda vou ter a minha fatura do novo fornecedor de energia e eu vou ter a parcela de quem vai gerir tudo isso, de quem vai comprar, de quem vai vender, de quem vai controlar a demanda, o reativo, que é a gestão de energia. Isso. Então, Mas assim, só um parênteses rapidinho. Não é porque eu tenho tantas contas que vai ficar mais alto, pelo contrário, né? pelo contrário. Não, eu queria só chamar a atenção, né? exato. Porque parece quando Porque às vezes eu aumentei a quantidade. Verdade. Chamou É E como eu se queria- uma conta só, ela virasse 2 ou 3 mas com um contas valor menor no final. com cerca de 20% a Tá. 30% mais barato. E assim, como o Daniel bem colocou, entrou no Mercado Livre, eita, faltou energia. Vou ligar para quem? Para Fábio Daniel? Não. A distribuidora, ela é responsável. Mas nós que somos os gestores, é bom comunicar, está tendo muito desequilíbrio de tensão aqui na rede da faculdade. O que está acontecendo? Queimou um equipamento e tal. Nós, como gestores, vamos atuar e verificar junto à concessionária o que ocorreu. Entendeu? Vocês vão dar Bem um por aí, suporte, na verdade, né? Entendeu? E eu queria tocar, assim, num ponto importante, já puxando aqui a questão da importância da educação. Mas a educação, quando eu falo, a educação voltada para a pesquisa, para o desenvolvimento, que, infelizmente, né, toda essa tecnologia, apesar de a gente estar adotando, são tecnologias que vêm de outros países, né? Que não, quer dizer, o Brasil ainda está muito atrás do desenvolvimento em si das tecnologias que poderiam possibilitar ainda mais um custo menor, né? Uma possibilidade melhor de atuar nesse mercado, né? Que é um diferencial em todo mundo e que, assim, que tenhamos esperança, né? Que nossas instituições de educação, né, promovam pesquisas, estimulem, né, os governos venham para desenvolver ainda mais a tecnologia para nós sermos também mais independentes da tecnologia de outros países para fazer esse desenvolvimento. Todos só têm a ganhar. Assim, para analisar todo, é um ganho para todos. O João colocou bem. Na Europa, o Mercado Livre já funciona há um bom tempo já, né? E o Brasil, a gente também está na frente de outros países aí, tá? Mas assim, é como o João bem colocou, a gente conversa muito às vezes com alguns empresários, que agora a gente vem acompanhando o crescimento dos carros elétricos também, né? Isso é um negócio que é uma crescente que a gente fica admirado de ver essa crescente, entendeu? Então, assim, é um mercado novo também, a gente tem acompanhado muito isso aí, a gente atende muito a condomínios, certo? E o condomínio, às vezes, quero colocar aqui o carregador veicular. E não é bem assim, tem que trazer, puxar para uma consultoria, levantar dados de carga ali daquele condomínio para ver se cabe colocar aquele carregador veicular para não ter nenhum problema futuro de desequilíbrio da rede, entendeu? Sim. Mas é um mercado que eu vejo em expansão também, esse mercado dos carregadores veiculares. Veja quanta oportunidade a gente tem na área de energia, né? Muita oportunidade mesmo. Você falou aí vários pontos que tem que... E está crescendo cada vez mais. É um olhar que tem que ter para isso. Essa pesquisa que o João falou. Né? Acho que a pesquisa, ela traz um suporte, né? Desenvolve mais rápido, ajuda ao desenvolvimento. Minha gente, eu tenho uma notícia não muito boa. Estamos chegando ao final do episódio. Vocês acreditam nisso? A gente vai ter que fazer a casadinha. Não faltou energia para isso. Vamos fazer a casadinha desse assunto. É verdade. A casadinha do Energy Cast, eu acho que vai ter que ter uma continuação lá. A continuação vai ser lá no É um tema que tem que ter o episódio 1, episódio 2, 3, parte 1, 2, 3, pelo visto. Mas realmente é um tema muito importante para todos. Já surgiu aqui agora carregamento veicular, depois tem manutenção de usina, investimentos, e uma série de questões aí, consumidores do grupo residencial que vão aderir. Exatamente. O assunto de energia é vasto, Fechando essa cronologia de quem quer migrar, depois que eu analisei a fatura, contatei Daniel e Fábio para poder fazer essa análise. Muito bem, Daniel, certíssimo. De fazer todas essas análises. Fiz todo esse processo com a concessionária. Ali em 180 dias o consumidor já está recebendo a sua primeira fatura com economia ali na casa dos 20. Maravilha. Então até lá, vamos dizer que a subestação, a medição dele está toda boa, novinha. O consumidor ele não vai precisar investir em nada. E nesse período aí de 6 meses a 1 ano ele vai só ter economia. Então ele só paga o novo fornecedor de energia depois que ele faz a migração.
ele só paga o gestor de energia, que por mais que fique ali 6 meses a 1 ano trabalhando, dando consultoria, fazendo reunião com a concessionária, só depois de tudo isso. Então, basicamente, ele só paga com a economia. Então, isso tranquiliza o nosso cliente. Quando a gente tira todas essas dúvidas, faz todos esses trabalhos, então, é muito gratificante para a gente quando um consumidor, quando um cliente diz, cara, você moldou a realidade da minha empresa que estava passando por dificuldade financeira e agora ela conseguiu se inserir no mercado a partir dessa economia de 20, 30, 40 mil reais que vocês conseguiram trazer aqui pra gente. Perfeito. Então, E a gente ainda está muito faltou feliz. a gente falar também que vocês devem dar consultoria da busca de recursos para Sim, financiar, sim. né? Sim, ainda dá essa Aí tem mais um tema aí, parte Direciona, 3. né? Parte 3. É muita informação, é muita informação. Mas, gente, assim, de verdade, o Fala Aí SESMAC agradece muito. Acho que foi um episódio, assim, muito rico. Rico de verdade. Não, e nós que que merece agradecemos, realmente... com certeza. Eu que merecia agradeço. muito mais E quero tempo. deixar aqui a mensagem para todos os universitários, né, alunos da área de engenharia elétrica, civil, produção, administração, direito. Vocês que tiverem interesse, busque informações sobre o mercado livre de energia. É um Fale mercado... com a gente. Fale com a gente. Eu e o Daniel, a gente está à disposição. É um mercado em expansão, em crescimento. Tem oportunidade para todo Área mundo. comercial, jurídica. Podem aproveitar o restinho de tempo e divulgar onde é que eles encontram vocês. Vamos deixar o nosso arroba aí, que eu já passei para nossa amiga ali, a Clésia. E a gente está à disposição, eu estou muito feliz, né? Eu também tenho a oportunidade de conhecer João Sampaio, já Muito conhecia obrigado. na rede social, parabéns aí pelo Olha, espírito, um fã, tá vendo? Um o fã. espírito empreendedor, Muito parabéns. obrigado, muito obrigado. E a gente está à disposição de vocês aí, para qualquer... E sim, a casadinha de volta, EnergyCast Nordeste, EnergyCast vamos Nordeste. só Estaremos programar. lá. Eu e né? João, com E certeza. É uma satisfação ter como ex-aluno e ele também, É. a mãe fez psicologia no É, SESMAC. Valeu, mas amigo. a SESMAC sempre faz do parte da Muito história, obrigado, né? Muito bom A mesmo. gente faz um brinde, geralmente, final. Ah, é o de brinde, é? agradecimento, É um brinde. Vamos fazer o brinde então. Vamos deixar certo aí, Dan, lá no Fala aí, podcast. SESMAC. Mais um Brinde episódio. com muita energia. É, Aí, mais um fala aí, episódio SESMAC. só do Fala aí. Tamo junto.